Olá, boa tarde, turma do sexto ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, e nós vamos ter nossa aula de inglês. Na nossa aula de inglês de hoje, nós vamos relembrar um conteúdo que a gente estudou, não é? Nessas últimas semanas, que foi W8 Words. O que significa isso? Palavras com WH, ou simplesmente pronomes interrogativos. Perfeito? Então, hoje nós vamos relembrar. Eu acredito que vocês entenderam esse conteúdo, conseguiram compreender de forma bacana, mas quando a gente vai fazendo algumas atividades, né, quando a gente vai resolvendo alguns exercícios, acontece que às vezes a gente se depara com situações em que a gente tem que formular a pergunta ou formular a resposta ou simplesmente completar a questão. E às vezes pode causar alguma confusão, não é? Na cabeça de quem está aprendendo esse conteúdo em inglês. É por isso que hoje, na nossa revisão, né, desse conteúdo, nós vamos pegar algumas questões a partir da página 59, certo? Então, a partir da página 59 no livro de vocês, tem a questão 6, não é? Aí depois, na outra página, questão 7 e na outra página tem a questão 8. Então, eu peguei alguns exemplos de cada uma dessas três questões, certo? Questão 6, 7 e 8, a partir da página 59. E nós vamos fazer alguns exemplos aqui na lousa. Eu acredito que vocês fizeram já essas questões, não é? Quem não fez, vamos cuidar em fazer hoje. É mais uma chance para a gente aprender isso. E para quem ficou com dúvida ou para quem confundiu ou respondeu de forma errada, não é? O que acontece? A gente vai corrigir hoje, perfeito? Alguns desses itens, para vocês entenderem como que é o processo, perfeito? Então, na questão 6, galera, que é na página 59 ainda, ele pede para completar. O livro pede para a gente completar as perguntas. Então, é muito fácil. Das três questões, né, 6, 7 e 8, a 6 é a mais fácil. Porque simplesmente vocês precisam ler o complemento e raciocinar em qual é o pronome interrogativo que melhor se encaixa. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, só 2 exemplos, certo, por questão. E vamos começar por essa. Então, complete. Essa é apenas para completar. A gente precisa ver o quê? O complemento da questão, não é? Então, eu não sei o que eu vou colocar aqui, eu não sei qual vai ser o pronome que eu vou colocar aqui, não sei qual vai ser a minha W8 words que eu vou colocar aqui, mas vamos entender qual é o complemento. Is he from? Is he from? O que significa isso? Ele é. Ele é. Então, será que combina porque ele é? Não combina, não é? E porque, como a gente sabe, é o Y. W-H-Y. Y. Não combina, porque não dá certo. Vamos pensar em outro pronome. When. When é quando, como a gente viu. Quando ele é. Combina? Também não. Tá muito na cara, galera, que é onde. De onde ele é. De onde ele é. Tá muito na cara. Então, é muito importante ler o complemento. Esse pronome aqui, no caso, é where. Where is he from? Where is he from? Where. Ok? Agora vamos para a segunda. Vamos ler o complemento e vamos ver o que melhor se encaixa. Pens are on the book. Pens are on the book. Para fazer essas traduções, galera, vocês podem usar um dicionário, certo? O ideal é que vocês usem um dicionário, porque o Google Tradutor, ele pode atrasar bastante o seu aprendizado no inglês, galera. Porque muitas coisas ele pode dar de mão beijada e outras coisas ele pode não traduzir da forma correta, porque como eu sempre digo, no inglês você tem que traduzir a ideia e não ao pé da letra. E o Google Tradutor, muitas vezes, ele vai trazer ao pé da letra, ok? Então, pens are on the book é canetas, pen é caneta, não é? Canetas estão em cima, on, em cima
do livro. Canetas estão em cima do livro. O que combina? Onde? Não combina. Por quê? Porque já está dizendo onde está. O que? Também não combina. Por quê? Também não combina. O que mais combina? Quantas? Quantas canetas tem em cima do livro? Quantas canetas estão em cima do livro? Olha, isso faz sentido, não é? Então, como a gente escreve quantas em inglês, que a gente viu? How many? How many? How many? Quantas canetas estão em cima do livro? Ok? Aí vocês podem perguntar, tia, o nome do conteúdo é W8, que significa WH. Aqui, ó, essa palavra aqui que é how não começa com WH. Realmente não começa com WH, mas o WH está presente nessa palavra, certo? Não na ordem como nas outras palavras, mas está presente, né? No começo e no final. WH. Perfeito? Agora, galera, existem outras questões que são um pouco mais difíceis do que a sexta, não é? Porque nessas questões a gente não vai precisar apenas raciocinar qual é o pronome que se encaixa. Na verdade, a gente vai ter que formular uma pergunta. Nessa questão, que é a sétima, ok? Agora vamos fazer exemplos da sétima. Na sétima questão, o livro põe uma resposta e é você quem tem que formular a pergunta, ok? Você que tem que interpretar a pergunta. Então, vamos ler aqui esse primeiro exemplo. Essa é a resposta. Essa linha aqui de cima, a gente vai ter que colocar a pergunta. Então, vamos lá? A resposta diz o seguinte: She is in the kitchen. Isso é uma resposta para uma pergunta que a gente vai fazer. She is in the kitchen. She is in the kitchen significa ela está na cozinha. Qual é a pergunta para essa resposta? Para esse tipo de resposta? Ela está na cozinha. Se eu respondo isso, ela está na cozinha, o que foi que perguntaram para mim? Onde ela está? Onde ela está, não é? E o melhor, galera, sabe o que é? É que nessas questões ainda tem um desenho. Então fica muito mais fácil de interpretar, de traduzir a questão, beleza? Então, como é onde em inglês? Onde em inglês é where. Como é que a gente escreve onde ela está em inglês? Onde ela é she, não é? Está é verbo to be, is. No caso da terceira pessoa, a gente usa is. Where is she? Por que a gente não escreve where she is? Por que a gente não escreve assim? Porque quando a gente faz uma pergunta em inglês, o verbo tem sempre que vir antes do pronome. E o verbo aqui é esse, que é verbo to be. Isso é uma pergunta. Então, esse tem que vir antes do pronome, que é she. Então, where is she? Where is she? Perfeito? Cadê o apagador? Where is she? Ponto de interrogação, porque isso é uma pergunta. Where is she? Onde ela está? She is in the kitchen. Ela está na cozinha. Perfeito? Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos ler aqui a resposta e vamos ver qual pergunta que se encaixa aqui em cima. I'm sad because I'm sick. I'm sad because I'm sick. O que significa isso? Eu estou triste. Sad em inglês é triste, ok, galera? Triste. Triste é sad. Eu estou triste porque eu estou doente. Eu estou triste porque eu estou doente. Qual é a pergunta que fizeram para essa garota? Se ela respondeu, eu estou triste porque eu estou doente. Qual foi a pergunta que fizeram para ela? Por que você está triste? Por que você está triste? Então, é essa a pergunta que a gente tem que colocar. Vamos relembrar. Qual é
o pronome interrogativo, não é, em inglês, que significa por quê? De pergunta, né? Why? Por que você está triste? Why are you sad? Are you sad? Por que você está triste? Então, ó, da mesma forma, o verbo aqui é o verbo to be, are. O verbo aqui é are, não is, porque aqui, ó, o pronome é you. E aqui, o pronome é she. E vocês lembram da conjugação do verbo to be, não é? Então, eu espero que vocês lembrem. E aqui, de novo, o verbo está antes do pronome. Porque em inglês, quando a gente vai fazer uma pergunta, o pronome fica sempre depois do verbo. Toda pergunta que se faz em inglês, o pronome, que é you, fica depois do verbo. Então, perguntar alguma coisa em inglês é mais ou menos essa a ideia mesmo. Por que está você triste? Por que está você triste? Isso no inglês é a estrutura da pergunta, como é feita, certo? Why are you sad? Veja aqui, ó. Onde é ela? Né? Onde está ela, na verdade? Onde está ela? Então, é assim que se formula uma pergunta. Perfeito? Então, agora vamos ver exemplos da terceira não, é a oitava, certo, galera? Da oitava questão dessa atividade. Essa oitava, eu não acho que seja tão difícil. Talvez ela seja difícil porque a gente aprende verbo to be, galera, na quarta série e na quinta série, certo? Ano, né? Na verdade, às vezes ainda confundo. No quarto ano, no quinto ano, a gente aprende verbo to be. Mas, infelizmente, tem muita gente que chega ainda no sexto, no sétimo, no oitavo, sem aprender a conjugação do verbo to be. E que é uma coisa muito fácil, né? Então, talvez o problema seja só na conjugação do verbo to be. Porque o pronome interrogativo, que realmente é o nosso conteúdo, não é tão difícil, como vocês viram. Então, aqui também é para fazer perguntas, né? Para fazer questões. Make questions. Make questions. Então, é para a gente fazer alguma interrogação. Aqui ele deu o pronome não, o pronome interrogativo, não é? A W-A word, que é o what. What significa o quê? Drinking. Drinking significa bebendo. E aqui disse que o pronome é she. Então, ela. O que? Bebendo, ela. Como que fica essa pergunta? O que bebendo ela? Como deve ser essa pergunta? O que ela está bebendo, não é? O que ela está bebendo. Como que a gente faz essa pergunta? What? O que? Is she drinking? E ponto de interrogação. O que está ela bebendo? Quando a gente vai fazer uma pergunta no inglês, ó, o verbo fica antes, o pronome fica depois. O que está ela bebendo? O que ela está bebendo? Perfeito? É muito simples, né? O problema aqui, ó, é só saber qual é o verbo to be. Só isso. Vamos para a próxima. Aqui tem a palavra why, que significa porquê. Annoying. Annoying significa irritado. E he, que é ele. Por que irritado ele? Por que irritado ele? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer com isso? Por que ele está irritado? Não é mesmo? Então, como é que a gente escreve? Why is he annoying? Por que ele está irritado? Perfeito? Então, ó, é muito simples. O problema é só a gente saber qual verbo to be que se encaixa. Por que nos dois casos aqui eu coloquei is? Porque o pronome é terceira pessoa nos dois casos. O pronome é terceira pessoa nos dois casos, galera. Se em vez de she ou de he fosse you, não seria is, seria are.
are, A-R-E, ok? Se fosse eu, seria am, am, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui tem uma palavrinha, ó, que muitas vezes causa confusão. Annoying, às vezes, pode significar tediado. Só que, tomem cuidado. Se for, tipo assim, aquela pessoa é um tédio. É um tédio, galera, de coisa que irrita, que tira o sossego, certo? Porque um tédio mesmo significa boring. Boring, quando a coisa é tediosa no sentido de sem graça. Perfeito? Então, espero que vocês tenham compreendido agora essas questões. Se não fizeram, vamos fazer agora, não é? Vamos continuar fazendo. E quem errou por algum motivo, não é? Vamos corrigir. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye bye. Tchau, tchau.